E para analisar esta visita, junta-se agora em direto por videochamada Pedro Ponte e Sousa, especialista em relações internacionais. Pedro, boa noite, bem-vindo. Qual o impacto desta visita de Lula da Silva e o que é que pode significar em termos económicos para o país? É importantíssima e é importantíssima para as duas partes. As relações entre Portugal e o Brasil estiveram congeladas ao longo dos últimos anos e, portanto, significa descongelar estas relações, não apenas de um ponto de vista mais político ou diplomático, onde se manteve apenas o estritamente necessário, mas de ir mais longe, sobretudo nas questões de natureza económica, como me dizia muito bem. Ou seja, essas são questões centrais nesta discussão, a promoção do comércio, do investimento, do turismo, mas também objetivos um pouco mais amplos, sobretudo para o Brasil. O Brasil vai aproveitar esta visita, quer a Portugal, quer depois a Espanha, para tentar promover a ideia de um regresso, de retomar das negociações no sentido do acordo de comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Portanto, há objetivos específicos, diretos, diríamos, imediatos desta visita, mas também há objetivos um pouco mais amplos que passam pelo papel que Portugal e a Espanha podem desempenhar no processo de integração europeia a favor dos objetivos do Brasil. Pedro, é inevitável não abordarmos as declarações de Lula da Silva sobre a guerra na Ucrânia e a baixa também no governo. De que forma podem estes dois pontos marcar esta visita? Bom, quanto à baixa no governo, do lado português, isso não foi visto como sendo especialmente relevante, não passou verdadeiramente como uma nota relevante nos mídias e, portanto, não me parece que tenha um impacto relevante nas discussões. Quanto à questão da guerra da Ucrânia, se é verdade que ela foi muito politizada nos últimos dias, nomeadamente pelas extremas-direitas em Portugal, ou seja, que se mobilizaram no sentido de politizar a visita, politizar a presença de Lula, e que já se associava com um ponto anterior, que era o facto da visita poder coincidir com o 25 de Abril, não me parece que ela venha verdadeiramente a afetar a visita, ou seja, esta é uma visita, enfim, de Estado, não é propriamente uma visita de natureza política em sentido estrito, não é uma visita de natureza ideológica, é uma visita de Estado entre dois Estados irmãos, com uma história, com uma relação muito profunda. É verdade que não há uma mesma posição, Portugal participa ativamente no esforço militar ucraniano. A posição do Brasil é muito diferente, é de promover a diplomacia e a negociação, a de que alimentar o conflito, continuar a alimentar o conflito com armas, significa um prolongar do conflito sem saber de um benefício, de um resultado benéfico para aquilo que foi invadido e, portanto, há aqui posições diferentes, isso é verdade. O Ministro dos Negócios Estrangeiros português foi muito claro em relação a isso, ao dizer sim, há uma diferença de posição, mas isso não significa que isso manche, que estrague, que crie problema para esta visita, bem pelo contrário, há uma série de temas muito relevantes a discutir, quer para os destinos de cada um dos Estados, quer para os destinos dos portugueses e dos brasileiros, e portanto este será um tema que provavelmente surgirá nas discussões, é certo, mas que não ocupará sequer um lugar especialmente importante ao longo destes dias. Que temas podes destacar, Pedro, durante desta visita? Eu diria que, por um lado, a questão política é muito importante, ou seja, o retomar de relações políticas efetivas, mais do que meramente formais, circunstanciais, é algo muito significativo num quadro em que Portugal precisa do Brasil como parceiro, será importante neste quadro económico particular em que vivemos, mas a mesma coisa no sentido contrário, ou seja, para o Brasil esta procura de um parceiro económico, de um aumento do investimento, do comércio, das exportações. Há depois, como dizíamos, a tal questão económica importante, ou seja, ela será parte central da agenda e terá uma concretização efetiva, por exemplo, na segunda-feira, com a visita de Lula a Matosinhos, com um fórum empresarial entre empresários portugueses e brasileiros, com um objetivo de expansão do comércio em áreas muito específicas e, portanto, esse será um elemento fundamental, aliás, com uma nova parceria entre as duas agências de comércio e de investimento portuguesa e brasileira. E depois, para além disso, há os tais objetivos um pouco mais amplos, onde se inclui o tal papel que Portugal e Espanha podem jogar num incentivar a União Europeia, num processo de reativar, de voltar à mesa negocial, para voltarmos a ter um acordo de comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Parecem-me estas três grandes linhas. É verdade que depois há muitos aspectos muito específicos, como por exemplo as questões das cartas de condução, do reconhecimento dos níveis de educação básica e secundária. São elementos que parecem muito concretos, muito específicos, até técnicos, mas que são grande parte daquilo que é a enorme relação dos portugueses no Brasil e dos brasileiros em Portugal e, portanto, não são de menor importância no quadro de relações tão fortes como são estas entre Portugal e Brasil.
Pedro, só para antes de fecharmos, haverá também várias manifestações de apoio, mas também contra a política de Lula da Silva. Que impacto poderá ter estes protestos? Não acho que possam ter impactos significativos. Do lado do apoio, é verdade que nós sabemos há uma grande comunidade brasileira em Portugal e, portanto, isso poderá jogar um papel. Do lado do contra, nomeadamente esta posição relativamente à guerra, enfim, parece-me que há, como disse, há um objetivo de politização por parte de duas forças políticas mais à direita no espectro político português, que procuram jogar com isto, apontando ganhos, tentando ganhos eleitorais, ganhos políticos, mais do que uma preocupação verdadeira com a guerra da Ucrânia. Do ponto de vista dos ucranianos, é verdade que também temos uma associação de ucranianos, enfim, liderada por um ator em particular que, como sabemos, com ligações à extrema-direita ucraniana e aos nazis ucranianos, e que provavelmente aquilo que está por detrás desta ação é uma procura de protagonismo próprio, mais do que uma defesa real dos interesses ucranianos, onde não vemos as restantes associações, a restante mobilização dos ucranianos em Portugal, que também são uma comunidade muito grande, a parte da brasileira, não vemos irem muito sugestionados por esta politização que vemos surgir nos últimos dias. Portanto, não penso que será um elemento especialmente importante. Aliás, se assim fosse, deveria ter havido algo do género, por exemplo, a quando das declarações de Emmanuel Macron ou de outros líderes mundiais, tal não aconteceu. Portanto, ela é mais um fait divers do que propriamente um elemento central, quer na visita, quer na forma como esta visita é percebida pela população portuguesa. Muito bem. Pedro, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite. Obrigado.